Olá, amigos do Sync, o podcast do Olhar Digital, que, modéstia à parte, como eu costumo dizer, é o melhor podcast deste planeta. Eu tô aqui na frente do... Eu sou o André Fogaça, né? Tem que me apresentar. Sim. Eu tô na frente do queridíssimo carioca mais querido de todos os queridos. Eu sou o Nick Ellis e é um prazer estar aqui para falar novamente de browsers e navegadores. Pois é, a gente falou na semana passada sobre, no episódio passado, se você assistir, né, antes desse, sem uma semana de intervalo, no episódio anterior a gente comentou sobre a história do Internet Explorer. Exatamente, o fim da linha do Internet desde Explorer. o nascimento, lá em 95, nascendo do Mosaic. E a gente vai explicar mais a história da guerra de todos os outros agora. Exatamente. Então, se você quer saber só do Internet Explorer e não tanto do Mozilla, do Firefox, do Opera, enfim, ouve o outro episódio 12, beleza? Exatamente. Então, nesse episódio a gente vai falar sobre a guerra dos navegadores. Que foi a versão da guerra dos consoles, só que pros navegadores. Pois é, André, a gente vai falar sobre a história dos navegadores e tudo começou com ele, Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web, né, da www, como é conhecida popularmente. Uhum. Ele programou o primeiro browser, entendeu? Que era um browser que só acessava arquivos de texto e só rodava no computador Next. E ele fez... Porque naquela época a internet só tinha arquivos de texto, né? Não tinha uma foto. Isso aí foi tipo... quando ele começou o conceito, né? Dessa rede pública com essa interface de texto clicável. Sim. Então, o primeiro browser foi programado por ele e ele não tinha nome. Mas depois ele foi renomeado ou batizado de Nexus. Sim, que Nexus aí me lembra... Eu imagino que, não sei se tem alguma ligação ou não, com os Nexus do Google, né? Os celulares Nexus. Sim. Foram os primeiros smartphones do Google criados desenvolvidos, né, pelo Google, aí depois virou Pixel. Indo mais além, né, lembro também o Nexus 6 de Blade Runner, né? Nossa, verdade, Nexus 6. Exatamente. Com certeza tem uma pincelada aí dentro. Sim. E na hora de mostrar o browser pro mundo, ele tinha o Tim Berners-Lee, o papai da internet, tinha um problemão que hoje em dia seria inaceitável, lá também não era muito legal, mas hoje seria uma garantia do seu fracasso. Sim. Que é só rodar em um tipo de computador. Exatamente, ele só rodava nos computadores Next, que, como todo mundo lembra, foi a empresa que o Steve Jobs inaugurou quando ele saiu da Apple, e que depois foi comprada pela Apple e deu a origem ao OS X, né, ao sistema operacional. Enfim, isso aí temas para outros podcasts. Tá vendo como as coisas se cruzam, né? Sim, exatamente. Nossa, né, ainda mais quando você tá falando de história, né? Quer cruzar mais ainda? Steve Jobs teve mão enorme em cima da Pixar. Exatamente. Dos filmes que você assiste aí. Nossa, enorme. Mas aí, alguns amigos do Tim Berners-Lee, que lá do CERN, onde ele trabalhava, ajudaram a adaptar esse código para outros dispositivos. E a gente pode destacar aqui Nicola Pellow, que não só era meu xará, mas também foi um dos maiores responsáveis, programadores mais ativos para criar o Line Mode Browser, que foi esse, sim, digamos assim, o primeiro browser oficial, assim. E em 93 teve uma pequena mudança, né? Você quer falar? Exatamente. Em 93, o Mosaic nasce. Exatamente. Eu fiz até uma pausa dramática, porque ele, por mais que, né, o primeiro browser tenha aparecido lá no Next, o Mosaic foi o primeiro navegador de verdade. Exatamente. Mais próximo do que a gente tem hoje. E aí, quando você entrava pelo Mosaic, e o Mosaic, ele fez a base dos outros navegadores, mas a gente faz depois, você conseguia ver as fotos. Exatamente. Esse foi o primeiro browser que tinha suporte a imagens. E aí, daí que surgiu tudo. O GIF animado, nosso popular e aí GIF animado. Surgiu aquele tipo de negócio que banca a internet, mas eu não posso falar aqui, senão a gente tem problemas com monetização, enfim, com um monte de coisa. Mas você entendeu, voltando né? aqui pro Mosaic, ele foi criado pelo Mark Anderson, né? Pela equipe do Mark Anderson, no National Center for Supercomputing Applications da Universidade de Illinois. Então, esse foi, tipo, o primeiro navegador propriamente dito, né? Que ia além dos links de texto lá da World Wide Web original. Sim. E ele foi uma revolução. E o Andreessen, né, que hoje em dia é um venture capitalist, é um investidor muito respeitado.
E ele teve a grande sacada de sair da empresa e fundar a Netscape, né? Com outras pessoas. Ele fundou a Netscape, que lançou o primeiro browser da Netscape, que foi o Netscape Navigator, o famoso, que tinha aquele íconezinho animado. Que ficava girando ali no cantinho, era bonitinho, né? Eu adorava. Eu lembro que quando eu usava Netscape, quando eu era jovem, né? Se sentia hacker da vida, sei lá. O que eu mais gostava do Netscape era isso. Exatamente. Era ter o solzinho passando, né, no logo ali, dava uma voltinha. Era muito legal. Assim, nossa, Fogaço, o que você gostava dele? Da animação, assim, pouco me importava, claro, criança, né, adolescentes lá, pouco me importava o resto, porque nessa época que eu usava, os navegadores já eram muito próximos em capacidade de recursos, né? Sim, exatamente. E aí a gente, em 95, chegou a vez do Internet Explorer. Em 95 eu era criança, eu tinha 9 anos. Eu tinha 14. Eu tinha 14 nada, eu tinha 24. Eu tinha 9. Pois é. Mas enfim, chegou a vez do Internet Explorer, que foi criado a partir de um código licenciado da Mosaic, mas tipo aquilo que a gente falou na semana passada, né? Sim. Teve uma série de quiprocós aí, jurídicos, entendeu? Em cima disso. A Microsoft não fez o que ela deveria fazer quando ela assinou o contrato lá. E geralmente quando você não faz coisas quando você assina o contrato, coisas boas não acontecem. Exatamente. E a gente falou bastante sobre o Internet Explorer na semana passada, mas é importante citar ele aqui de novo porque ele deu o pontapé para essa guerra dos navegadores. Sim, porque ele meio que fez uma guerrinha. Sim. Porque ele foi lançado para poder bater no Netscape. Porque o que o Netscape tinha nessa época? Ele tinha 80%, 80% mais ou menos, quase, né? Sim. Do mercado. E quando a Netscape Communication, a empresa responsável pelo Netscape Navigator, que é o browser, abriu as suas ações públicas, ela bateu o valor de mercado de $2 bilhões. Um negócio... Esse valor da época, sem estar atualizado para inflação. Sim, sem correção. E aí, o que aconteceu? A Microsoft olhou aquilo, né? Na verdade, os acionistas devem ter olhado aquilo e falou assim, Microsoft, os caras estão fazendo dinheiro com um produto lá, a gente tem um monte. E aí, exatamente, quando é que vocês vão resolver isso? Foi aquilo que a gente falou na semana passada, né? Sim. E aí também tivemos alguns avanços que foram criados por cada empresa. Então, a Netscape, por exemplo, desenvolveu o JavaScript, que permitia um nível de personalização, né, dos sites, das páginas, né, dos web pages, bem maior. E a Microsoft também não ficou para trás, né? E lançou o CSS, que é o Cascading Style Sheets, que depois acabou se tornando uma referência na criação até hoje, sites. Né? Exatamente. É a base até hoje. Sim. E aí também vale a pena de citar que quando começa isso, a Microsoft ela tem uma postura meio de moleque, né? Porque eles começam a provocar a Netscape. Então... E depois a Microsoft reclama da Apple quando fazia as propagandas de I'm a Mac, na PC. Exatamente. Que o Mac era um rapaz despojado, jovem lá, e o PC era o tiozão de terno e gravata com ombreiras. Exatamente, Mas enfim, em outubro de 97, para marcar o lançamento do Internet Explorer 4, a Microsoft fez uma festa de lançamento pertinho da sede da Netscape ali no Silicon Valley. Pertinho ao ponto que, assim, na janela da Netscape você via a festa, Exatamente, uma provocação clara, né? É engraçado que nos Estados Unidos tem muito disso, né? No Brasil tem algumas regras que impedem. Eu lembro que quando o PlayStation foi lançado... Olha a gente desviando do assunto, mas enfim. Quando o PlayStation foi lançado, o que a Sony fez... Claro que a Sony ela levou uma rasteira da Nintendo, porque a Nintendo ia lançar o CD pro Super Nintendo, e aí acabou trocando o parceiro pra Philips. Mas aí, o que ela fez? Ela pegou o mascote dela que ela criou um pouco depois, que era o Crash Bandicoot, e levou na frente um carro, né, com telas e som alto, tal, na frente do escritório da Nintendo, falando, ei, encanador, o meu personagem gira, pula, enfim, é 3D. Ou seja, olha como é agressivo. Não é indireto, é direto demais o marketing, né? É apontando na cara, né? E foi exatamente isso que
o pessoal do time do Internet Explorer fez a festa. Venham comer bebê, né? Sim, e aí tinha um E, né? Venha minúsculo. para o Dark Side, temos cookies, né? Exatamente. Eu tenho uma camisa assim. Aí eles tinham um E, né? Simbólico, assim. Fazia parte do cenário da festa, que era um E gigante. É o logo do IE, né? Do Internet Explorer. O logo do IE. Então eles largaram esse logo do IE no jardim do Netscape. Ou seja, deixa lá O recadinho. Quando alguém resolver tirar isso daí. Exatamente. E o pessoal da Netscape não perdeu tempo também, entraram na brincadeira, derrubaram o login do Internet Explorer. Sim. E botaram o dinossauro Mozilla em cima, né? Que era eu tô com o xodó na cabeça, mas como é que é? O mascote da empresa. Exatamente. Engraçado, porque hoje em dia, o entre aspas mascote do Chrome é um dinossauro. Sim. Porque é aquele quando não tem internet. E se você tá sem internet e abriu aquilo ali, clica nele algumas vezes. Exatamente. Tem um easter egg, ele tem uma surpresinha. Pois é. Mas enfim, hoje em dia também vale citar que o próprio nome Mozilla, que era o nome do dinossauro, do mascote, virou o nome da empresa. Que é a Mozilla Foundation. Exatamente, né? Que é a dona do Firefox. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Sim. Em 95, o Navigator, né, o da Netscape, dominava 90% do mercado, como Só você 90, falou. né? Pois é. Mas em 98, quando a Microsoft resolveu incluir o Internet Explorer no Windows, tudo mudou, como a gente falou na semana passada. Que né? é aquela coisa, mesmo que você não utilize a internet, porque naquela época a gente usava a internet com internet de escada. E o que acontecia para réis mortais, plebeus aqui? Era meia-noite, a partir da meia-noite, depois das 2 do sábado. Né? Pois era. Ou seja, das 6 da manhã até meia-noite, Internet Explorer ninguém lembrava dele, né? Exatamente. Então você passava a maior parte do tempo não usando a internet. Pois é, exatamente. Você tinha que usar naquele momento ali que era economicamente viável. A não ser que você fosse de uma família mais abonada aí, né? E 2 motivos pra isso. Primeiro, dinheiro, né? Porque custava o pulso. E segundo, porque mantinha a linha ocupada. Ou seja, pra você usar o tempo inteiro, não impedir que ligações chegassem na sua casa, você deveria ter uma linha dedicada pra internet, que era outro custo. Exatamente. E lembrando que, pra quem não viveu essa época, se você tivesse conectado na internet e alguém ligasse pra sua casa, caía, tá? Nossa, na casa do meu pai, que meus pais, enfim, são separados, por isso que é o caso do meu pai, né? Sim. Ele eu lembro que tinha uma linha do quarto que era mais ou menos dedicada pra internet, e eu lembro que ligar o chuveiro, que era um sobradinho, vai no mesmo andar, o quarto e o banheiro em cima, se você ligasse o chuveiro, ficava um chiado na linha telefônica. Nossa. E aí, acabava a internet. Porque, na verdade, assim, a linha continuava acontecendo, continuava funcionando, mas ficava um shhh, que atrapalhava o barulho que o modem precisa ouvir da linha. Sim. Que horror que era aquilo. Eu falava assim, meu Deus, acaba esse banho logo, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Enfim. Olha como era o mundo antigamente. A gente teve dificuldades técnicas pra chegar até aqui, né? A gente, eu digo a humanidade, né? Não a gente. Pois é. Você pode contestar bastante os métodos que a Microsoft usou para chegar na dominância do mercado. Mas no meio que nos Estados Unidos as coisas funcionam assim, né? As leis, elas existem, mas não são exatamente cumpridas. Me lembra... olha, tá cheio de callbacks aí, de... Como o Ray Kroc fez quando comprou o McDonald's dos irmãos McDonald. Nossa. Que prometeu dar uma parte dos lucros e nunca deu. Esse filme é ótimo, aliás. Você sai com raiva do Ray Kroc, né? Pelo amor de Deus. É assim que funciona o mercado. Eu sei que foi assim que funciona o capitalismo lá nos Estados Unidos, mas que raiva que dá, né? Os visionários, né, que criaram o negócio acabaram se dando mal. Mas enfim, isso acontece. O filme que o Nick falou é o Fome de Poder, né? Acho que é isso. Com o Michael Keaton, né? Que ótimo ele faz ator, né? Exatamente, excelente. O filme é legal, mas sai com raiva não do McDonald's, mas do cara que né, acabou sendo o fundador da empresa McDonald's que existe hoje. Pois é, e muita gente também tem raiva, né, do Internet Explorer, como a gente falou na semana passada, por causa justamente desse predomínio que ele teve sobre o mercado. Sim, por colocar tudo... monopólio, digamos, Porque até hoje o Windows ele vem com o navegador da própria Microsoft. Hoje com o Windows 11 e no finalmente do Windows 10, ele passou a ser o Edge, que é o Internet Explorer. Tanto que dentro do Edge tem o modo de compatibilidade. Mas não ofende o Edge também, porque as raízes que dele são mais nobres. Exatamente. A gente fala que no coração o Edge é o Internet Explorer, mas na verdade o coração dele hoje é o Chrome. Exatamente.
Exatamente. É o Chromium, né? É o Chromium, ele foi criado com o Chromium. A gente falou disso semana passada. Bom, agora, o que todo mundo fez, pelo menos na minha bolha, né? Eu acho que é a mesma que a sua e a mesma que a sua que está ouvindo. O que todo mundo fez foi baixar o Firefox. Exatamente. Você tinha o Internet Explorer no seu Windows que ele servia basicamente para baixar o Firefox. Ele era uma janela para entrar no Firefox, né? Exatamente. Então... olha, uma janela no Windows. Olha que... Desculpa, Bill Gates, desculpa. Sim, mas só para voltar um pouquinho, a gente tá falando da Mozilla, que é uma empresa de software livre que foi criada em 98 por funcionários da Netscape. Que não nasceu com o Firefox. Olha só. Eles lançaram, exatamente, eles lançaram o Thunderbird. Na verdade, o Firefox, ele antes de se chamar Firefox, vale a pena de citar, ele se chamou Phoenix, mas isso deu problemas, entendeu? De marca, patentes, uma coisa. Aí eles chegaram na conclusão de que o nome era Firebird. E Firebird também tinha o seu dono da sua patente, então não deu para usar. Tá difícil. Aí eles acabaram mudando para Firefox para evitar problemas jurídicos. E até hoje ninguém reclamou, né? Até hoje ninguém reclamou. E vale citar aquilo que você falou lá, da inspiração, que foi o Red Panda, né? O panda vermelho, que na verdade... A gente viu juntos! Lá em Taiwan, pois é, porque a gente nós somos muito viajados aí nos eventos de tecnologia e fomos para Computex juntos. Em Taiwan, lá em Taipei. Fomos lá conferir, né, o Red Panda e também o panda tradicional, exatamente. E é engraçado porque desde sempre eu achava que assim, era só você pesquisar, dar um Google, né, mas... Firefox, o que você pensava? É uma raposa de fogo. Uma raposa. Porque fire em inglês é fogo e fox é raposa. Mas ele não é uma raposa. O bichinho é um panda. Imagina o panda, aquele bicho gordo, assim. O Firefox é ele em miniatura. Sim, porque ele é um panda, na verdade, né? O Red Panda, ele é um bichinho muito fofinho, pequenininho, né? Bem diferente do panda A única coisa que ele tem no Firefox é o rabo. O rabo porque o rabo fogo, é aquele rabo tracejado, então ele parece que tá no foguinho e tal. E no loginho, né, que a Mozilla criou, eles têm esse rabinho, tipo, que dá uma volta, né? Exatamente. Ele forma um redondo. O Hubble tirou a foto de uma nebula que é a Firefox Nebula. É verdade. A Mozilla tinha planos interplanetários que foram vistos pelo Hubble. Sim, então. Pois é. E aí a gente vale citar aquilo lá que aconteceu antes, né, do Internet Explorer tomar o mercado. Começou a acontecer o outro lado da moeda aqui. Então, em 2003, o Internet Explorer tinha 95% do mercado praticamente. Mas o Firefox começou, né, a ganhar esse terreno. Então, em 2009, o Internet Explorer já tinha 60% do mercado. Já caiu um bocado, né? E o Firefox comeu. 30%, exatamente. Então, você vê que teve uma queda considerável, do Firefox. Né? Pois é, e era nessa época que todo mundo do nosso grupo, assim, usava o Firefox e odiava o Internet Explorer. Pois é. Ou usava outra coisa, sei lá, um navegador... Opera, não sei, enfim. Sim. Tem outros aí que deve ter aqueles 2% espalhado por um monte de navegador. Exatamente. E mais ou menos aí surgiu, né, a curva de crescimento do browser do Google, né? Que veio uns 4 anos depois, mais ou menos, desse pico do Firefox. Aí apareceu do Google, que eu me lembro que no começo, quando ele foi lançado, eu não dava muita bola pra ele, não. Só porque o Firefox tá bom aqui, tá funcionando na minha mão. E basicamente, o Chrome e o Firefox eram muito parecidos. Navegação por abas, que era uma das coisas que lá, no outro episódio a gente falou, né, que o que fez as pessoas odiarem o Internet Explorer. Eu lembro que navegação em abas era o principal pra mim. Sim. 2 coisas, na verdade. Navegação por abas e gerenciador de downloads. São coisas básicas, né? Tipo, não é inacreditável o produto não ter aqui. E nesse caso, Firefox e Chrome, os dois tinham. Então, por isso que pra mim, quando chegou o Chrome, eu falei, não vou usar esse negócio. Porque vou dar meus dados pro Google, como se o Firefox não fizesse, né? Exatamente. Enfim, mas aí eu pensava, pra quê? Não quero. Eu acho interessante também de citar, porque a guerra de navegadores nem sempre foi uma coisa, tipo, agressiva. Então também tem um lado lúdico dessa brincadeira, que foram os bolos. Isso aconteceu um pouquinho antes de 2009, foi em 2006. Exatamente. Né? Em 2006, o time de Internet Explorer da Microsoft... Que já não era mais de 10 pessoas, já era um grande time. Sim, né? Eles resolveram mandar um bolo para a sede da Mozilla para comemorar o lançamento do Firefox 2. E a partir daí virou uma tradição isso. Então o pessoal do Internet Explorer começou a mandar vários bolos
para a Mozilla, para o pessoal. A cada lançamento, versão, né? Exatamente. Ou Cada seja, Firefox novo tinha um chegava bolo, um bolinho. e não é um bolinho de padaria, era um bolo com glacê colorido lá, né? Sim. E era engraçado, porque essa forma né, agressividade, não vou dizer agressividade, mas de concorrência, Sim. ela é muito mais suave, tanto que as empresas dão risada juntos. E, assim, a gente sabe que, né, os desenvolvedores a sensação que dá é que os desenvolvedores da Microsoft pro Internet Explorer e os desenvolvedores da Mozilla pro Firefox, eles se odeiam e se encontrar na rua, um bate no outro. Não, eles tomam cerveja eles tomam cerveja no mesmo bar. Exatamente, tá um mandando bolinho pro outro. E daí virou bolo, né? Que era claro que assim, parece uma homenagem, mas é assim, parabéns por continuar atrás de mim. Exatamente, né? Exatamente. Tem esse detalhe também. Mas em 2012 a Mozilla retribuiu a gentileza. Pô, levou 6 anos pra retribuir. Podia ter feito isso antes. Né? Pois é, eles mandaram um bolo lá pra comemorar o lançamento do Internet Explorer 10, que a gente falou semana passada. Sim, que foi uma evolução bacana, que o 10 ele já tava indo pro né, assim, já não era mais legal. Por mais Sim. que seja uma evolução interessante, ele já tinha a participação de mercado muito abaixo dos 60% que você falou de 2009. Sim. Por mais que sejam poucos anos entre 2009 e 2012, né? Exatamente. E isso, 2012 também marcou o ponto em que o Google Chrome passou pela primeira vez o Firefox. E no mesmo ano ele também passou o Internet Explorer. Então, desde 2012 a gente tem o domínio do Google, né? Do despretensioso Google Chrome, que trouxe várias inovações também, né? Trouxe um sistema de extensões muito legal. Nossa, e uma coisa que o Chrome não tem mais, que é leveza. Ele era leve, rápido. Sim, ele era... Pois é, no começo era o contrário, né? Mas aí você vai, tipo, desenvolvendo o produto, vai colocando um monte de coisa lá, fica tipo a penteadeira. Você vai botando mais coisa, vai cada vez mais pesado. Mais lotado, exatamente. Pois é, e é interessante a gente falar agora desse sucesso incrível que o Google Chrome fez desde então, né? Uhum. Então, em 2019, por exemplo, ele chegou a ocupar 70% do mercado. E nesse momento aí o Firefox tinha 9,76. Pra quem bateu em 60, né? 9? Sim, mas ainda tava na frente do Internet Explorer, né? Que tipo, tinha só 5%, tava atrás do Safari. Nossa, tinha 5,4%, eu acho. Por mais que seja o navegador instalado de cara no Windows, né? Ou seja, todo mundo que compra um computador tem esse navegador. As pessoas não... 5% usa, né? Exatamente. Dos usos, né? E aí a gente tem o Microsoft Edge, né? O Microsoft Edge que foi feito em cima do Chromium, né? Que é tipo a mesma base do Chrome, digamos assim. Que foi tipo a grande aposta da Microsoft. O principal dessa aposta é trocar o nome. Porque você poderia muito bem fazer um novo Internet Explorer feito no Chrome, Internet Explorer 12, sei lá, não interessa o número. Mas ele ainda teria a marca que estava mal falada. Exatamente. Então ele precisava mudar essa marca de longe, assim, ficar completamente distante. Exatamente. Até o logo não era mais o E, né? Pois é, eles mudaram tudo pra distanciar o máximo da imagem que tinha. Pra parecer que, assim, o Internet Explorer é da Microsoft e o Edge é da Windows, como se fossem coisas distintas, né? Sim. E pra separar, pra tirar essa coisa ruim de, eu não acredito que ele ficou melhor. Agora, o Edge é um produto novo, você fala, eu acho que ele pode ter ficado melhor. Eu mesmo rodo o Edge de vez em quando. Ele é bom, né? Pois é, só pra... Eu gosto de testar vários navegadores, enfim, eu uso bastante o Opera também, que a gente nem falou aqui, mas teve um grande papel, né? Hoje o Opera tem a Opera Gamer, né? O único navegador com recursos gamer. Sim. É tão estranho isso, mas sei lá, deve fazer sentido pra alguém, né? Exatamente. E lembrando que tem vários navegadores que a gente nem falou aqui, tipo Tor, DuckDuckGo, Tor, são outros mais voltados pra privacidade e segurança, enfim, todos esses navegadores têm o seu valor, mas nesse episódio a gente quis falar exatamente dessa guerra dos browsers e que, tipo, por mais que a guerra tenha sido entre Netscape, entre o Firefox, né, da Netscape e o Internet Explorer, o vencedor foi o Google. Então, tipo, no final das contas, apesar de todo o esforço que a Microsoft fez para relançar, né, para lançar um novo Edge, browser, né? Com o Edge, tipo, todo o dinheiro que a Microsoft tem para investir, né, e para mudar a cabeça das pessoas, não tem jeito. Se rendeu. Todo mundo tá de olho no Chrome, todo mundo usa o Chrome. E eu acho que a Microsoft fez o correto, se você pensar bem que
ao invés de tentar criar algo novo, e você tá tentando criar há quase 30 anos. Sim. Não tá dando certo. Pega o que deu certo na tua concorrência e melhora. Exatamente. Aceita. O Chromium é a melhor engine que tem pro usuário. E quando eu falo melhor, é que o Chrome, na verdade, né? Ele não vem pré-instalado em nenhum computador, a não ser no Chromebook. As pessoas Ou seja, baixam as pessoas estão organicamente. ativamente... A maioria das pessoas que usam internet, a grande maioria, ativamente foram atrás dele. Exatamente. É diferente... Lembrando que essas pessoas, para baixarem ele, tiveram que entrar no Internet Explorer antigamente e agora no Microsoft No Edge, né? Exatamente. Para poder fazer isso. Então, porque... se as pessoas estão ativamente indo atrás dele, diferente do Android, que aí o Chrome é o navegador padrão, dependendo da fabricante, Samsung tem o próprio navegador, outras empresas também têm, algumas empresas também têm, quando a pessoa vai ativamente, é a receita do sucesso. Exatamente. Que a pessoa tem que ter minimamente o nome do Chrome na cabeça. Seja para ela entrar no Google e colocar Chrome. Exatamente. E só pra gente citar assim, o tamanho desse mercado hoje em dia, atualmente 65% dos usuários usam o Chrome, 19% o Safari. Lembrando que aqui a gente tá misturando o desktop com o mobile, então desse Safari, tipo, muitos devem ser iPhones, exatamente, iPads, uma grande maioria. E Chrome tem os Androids, né? Exatamente. Chrome tem nos Androids também. Deve ser uma grande parte desse volume aí. Sim. Logo depois, vem com 4% o Edge. Você vê que a aposta toda do Microsoft não deu certo. Piorou, né? De 5 foi pra 3, pra 4, né? Baixou. Ele só tá bem se você comparar lá com o 0,5% do Internet Explorer. Se você colocar 4% perto de 0,5, você multiplicou por quantas vezes, né? Pois é. Não, 10 vezes o valor. Sim. E lembrando o nosso querido Firefox aí, que tá hoje, né? Highlander, tá aí até hoje. Você usa ele, não usa? Eu uso também, é o que eu te falei. Eu uso um pouco Opera, um pouco Edge, um pouco Chrome, um pouco Firefox. Tá tudo instalado lá e eu, dependendo quando precisar de um, vai pro outro. Exatamente. Né? Eu não gosto de ficar engessado em nenhum sistema e também em nenhum navegador. Mas vale a pena citar também que a gente tem o Samsung Internet aqui, que tipo o browser dos celulares Galaxy, exatamente. Celulares e tablets. Né? Exatamente, que tá aí com 2,85% do market share de navegadores. E o Opera é o último dessa lista, não que ele seja o último total, né? É bom deixar claro. Esse top 1, 2, 3, 4, 5. Top 5, top né? Top 5, top 5. Exatamente. Aí tem o Opera fechando essa lista com 2,11%. Lembrando que esses são dados do Stat Center, super atualizados. A gente olhou atualizados hoje. No dia da gravação desse podcast. Que, pra que você tenha uma ideia, é meio de junho de 2022. Exatamente. Né? A gente gravou primeiro o do Internet Explorer e agora estamos falando aqui de todos, dessa disputa dessa guerra, doida. Né? Então, dá pra apostar que o Chrome vai continuar sendo o mais usado daqui pra frente? Então, tipo, não dá, porque a gente vive um mercado muito volátil. Que muda. Como foi até a briga. A briga era entre... E me lembra muito a briga de consoles essa. A briga era Internet Explorer e Netscape. Chegou uma criança nova ali chamada Chrome e derrubou os dois. Exatamente. Como é o caso dos consoles que eu falei. Era Nintendo e Sega, aí chegou uma Sony de fora e derrubou as duas. Né? E a Microsoft depois, mas aí... derrubou a Nintendo também, né? Enfim. Exatamente. E antes da gente terminar, só vale citar novamente, né? A gente já acabou de falar, mas citar mais uma vez a importância dos dispositivos móveis, porque hoje em dia... É o exemplo do Samsung Internet aqui. Exatamente. Se você entrar nas estatísticas do Olhar Digital, por exemplo, você vai ver que a grande maioria das pessoas está acessando isso do dispositivo móvel. E não é só o Olhar Digital, é a internet inteira, exatamente. Estou citando o Olhar Digital como exemplo, mas isso a gente tem padrão, o acesso, né? Mas a gente já sabe que há algum tempo o principal acesso de internet no Brasil é celular. Assim, no geral, para qualquer coisa. Seja para acessar o banco, mandar um zap, mandar... Porque é muito mais barato você comprar um acesso à internet de um celular que custa R$600 do que um notebook que começa por 1.000, 2.000, né? E é isso. E é portátil, né? É portátil, tá com você o tempo inteiro. E é isso. Cada vez que a pessoa compra um smartphone Android, ele já vai vir com o Chrome instalado. A não sei que seja um
um Samsung Galaxy vai vir com o Samsung Internet. E tem outra coisa, se você não tiver dinheiro para ter uma linha telefônica, ainda assim você pode usar o seu celular no Wi-Fi da praça. Exatamente. Então, é gratuita a internet. Na sua casa tem que comprar uma banda larga, fibra, não fibra, enfim, tanto faz. Exatamente. Ou o cara, de repente, tá no escritório, né? E aí ele usa o Wi-Fi do escritório. Ou seja, é gratuito pra pessoa, né? Tem vários Wi-Fi públicos que a pessoa pode usar. Shopping, né? Mas enfim, o que a gente não pode apostar é que o Chrome vai seguir como o líder dos browsers, mas ele vai seguir, sim, por um bom tempo. Por mim, ele é, pra mim, no meu exemplo, ele é o meu preferido porque eu uso praticamente todos os serviços do Google. Sim. Então eu dou só um login lá e já vem todas as senhas, todos os backups, backups também, né, de configurações, vem uma série de coisas. Hoje o Firefox também tem isso, tem uma conta Firefox que você recupera todas as senhas salvas, todas as sessões. Sim, né? Lembrando que o Microsoft Edge também tem um esquema que ele pega todos pela conta da Microsoft. Exatamente, pega todos do Google também, ele importa. É. Exatamente, se a pessoa quiser trocar o Chrome pelo ele te ajuda um pouco mais, motivo, né? Ele fala, eu pego as tuas coisas, não precisa se preocupar não, fica tranquilo. Exatamente. Mas é isso, acho que a gente cobriu bem aqui. É claro que é um podcast de 30 minutos. A gente poderia, falar sobre cada um desses, né? Um podcast só pra eles. Sim. Mas só pra dar uma pincelada aqui no que foi essa muito louca guerra dos navegadores que nos últimos quase 30 anos, né? Pois é, nos últimos 30 anos, porque é mais ou menos a idade, né? O Internet Explorer tá perto dos seus 27. Exato. Desde que foi lançado. E aí, esse é o momento que pessoas como eu e você lembram da idade, né? Você fala, 27 anos. Pois é. A gente não tá ficando mais novo. Se seu filho nasceu naquela época, ele provavelmente já tem um filho. Exatamente, ainda tem essa. Você já é avô. Exatamente. Eu não sou ainda, mas tudo bem. Mas enfim, esse foi o nosso papo sobre a guerra dos navegadores. Eu pincelei algumas vezes guerra dos consoles e me deu até vontade de pegar um podcast e falar sobre isso. Nossa, né? Tem até livro, tem seriado não, documentários. Dá pra fazer uma temporada inteira de podcast só pra falar sobre a guerra dos consoles. Exatamente. O negócio vai longe. E vocês podem aguardar que a gente vai falar sobre isso aqui e também. Pra quem tá assistindo, a gente tem esse podcast em áudio, que né, é o principal do podcast em áudio, mas tá no YouTube também e o Nick tá com uma camisa do Mario aqui, ó. Sim. Então, tem até esse easter egg aí de... Pois é, eu sou Nintendo fanboy desde sempre. Todos somos aqui, né? Sim. Pena que, né, ô Nintendo, baixa o preço dos jogos aí que tá bem caro no Brasil. Mas enfim, esse é o próximo... Fica pra outro episódio, gente. Então, até semana que vem, daqui 7 dias, numa próxima terça-feira, a gente conversa de novo. Eu sou André Fogaça. Eu sou o Nick Ellis. E... esse roteiro é feito a 4 mãos, por mim, André Fogaça e Nick Ellis. Equipe técnica com Deoclésio Nogueira, queridíssimo, tá dando um tchau lá no fundo. E o Mário Curti tá com uma cara brava, mas calma que já vai sextar. E a edição é com Leandro Santos. Um abraço, tchau, tchau.